todos, vamos iniciar nossa aula de hoje sobre administração aplicada ao turismo, tá? A aula passada, deixa eu abrir aqui o slide para facilitar. Estão todos vendo o slide? Não. Eu não estou, Matheus. E agora? Sim. Pronto, gente, beleza. Então, aula passada nós falamos sobre a teoria, as teorias, na verdade, que fundaram, né, que fundamentaram a evolução da administração, o surgimento da administração e a evolução dela, os pensamentos, né, desses fundadores da administração e, posteriormente, também da burocracia, né? Nós vimos que a burocracia, ela é importante. Apesar da palavra burocracia nos remeter o sentimento e a sensação de algo que parece dificultar a nossa vida, a gente aprendeu que a burocracia é uma organização importante para a administração, de qualquer área da administração. Hoje nós vamos falar da teoria comportamental da administração. Teoria comportamental da administração, ai, gente, sério, deixa eu ver aqui, eu acho que tem alguém querendo entrar. Deixa eu ver. Pronto. Vocês conseguem ver ainda o slide, não conseguem? Consegui agora. Pronto, Sim, perfeito. Obrigada. Eu não consigo, visualizar. Então, a teoria comportamental da administração, ela é focada no processo de que o homem, a pessoa, o ser humano, é o centro da organização. A partir tem pessoas querendo entrar. A partir desse entendimento é que a organização se forma. Diferente da teoria clássica, onde nós vimos que antes, vamos relembrar, antes, o que é que a teoria clássica falava que era o foco da administração das empresas? Pós-revolução industrial, o que é que ele focava? As linhas de pensamento da administração. Quem lembra? Era o ser humano, o funcionário era importante, o colaborador era importante. O que era importante, principalmente para as empresas? Quem lembra? Sem medo de errar, pessoal, pode falar. O todo, o conjunto, professora. Era o conjunto, será? Será que o principal foco era o conjunto, era o lucro? Nayane colocou muito bem, porque eu não consigo... Vamos falar, porque às vezes eu não consigo visualizar, viu? Porque eu estou com o slide aberto. Muito bem, era o lucro. Exatamente. O foco era fazer com que o funcionário entendesse que ele era submisso aos seus patrões e ele tinha que gerar lucro, eram homens econômicos, tá? Então, posteriormente, vem a teoria comportamental, a partir, né, precisamente aí em 1947, é recente, então, vem falar sobre agora o comportamento humano, vem agora dar o foco no ser humano. A teoria comportamental da administração parte do princípio que, entendendo as diferentes personalidades e ou comportamento dos indivíduos que trabalham no local, é possível geri-los de uma forma mais assertiva. Ou seja, anteriormente se falava primeiramente pensando no lucro na empresa e o funcionário não tinha essa atenção. Agora, a partir da década de 40, a gente já vê aí uma atenção voltada para o comportamento humano, o indivíduo, o seu comportamento pode, de forma, prestando atenção no indivíduo, a gente tem uma organização gerida de uma forma mais assertiva. Essa teoria, então, advém do livro O Comportamento Administrativo de Herbert Alexander Simon,
que ele era o quê? Um psicólogo. Então, ele vai aí dar um aporte teórico para a administração também na questão da psicologia, né? Sabemos que a administração tem aporte teórico tanto da sociologia, quanto da antropologia, quanto da psicologia, e aí vem agora com a teoria que é contrária às ideias anteriores da Escola das Relações Humanas, que tivemos na aula passada, seguindo uma linha mais behaviorista, que vem de quê? Do inglês behavior, que quer dizer comportamento. Então, agora o foco é estudar o comportamento do homem, que pode sozinho ou em sociedade, são resultados das experiências anteriores e condicionamentos. Então, de que forma esses comportamentos impactam as organizações, de que forma o ser humano, as suas relações conseguem interferir positivamente e negativamente nas organizações. Então, existem basicamente, eu acho que 5 teorias, mas as principais delas nós vamos ver aqui, que a teoria ela explica que cada pessoa é impulsionada por necessidades que podem ser objetivas ou subjetivas. Deixa eu só colocar aqui, gente, tem gente querendo entrar. Então, a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow, alguém já ouviu falar de uma dessas três teorias aqui? A teoria dos 2 fatores de Herzberg e a teoria XY de McGregor. Para começar, nós vamos falar da teoria da pirâmide de Maslow, que essa teoria, ela foi até muitas vezes tentada ser refutada, mas ela ainda permanece, certo? Alguns autores tentaram posteriormente refutar essa teoria de Maslow, mas até hoje ela ainda permanece tanto para a administração, até mesmo para o marketing, tá? No marketing também, a gente utiliza muito a pirâmide de Maslow para poder atrair os nossos clientes. Vamos lá. O que Maslow basicamente disse? Que todos nós, seres humanos, nós temos necessidades, certo? E essas necessidades precisam ser supridas. E no ambiente de trabalho, não adianta, por exemplo, eu tentar pensar na autorrealização no meu cargo, se eu não consigo nem mesmo ter ainda suprido as minhas necessidades mais básicas. Então, todos nós temos necessidades e ele coloca em forma de pirâmide. Por quê? Porque essa pirâmide vai nos remeter às necessidades principais na base da pirâmide e ela vai subindo de acordo com as nossas necessidades e também as nossas, quantitativamente, quanto é que a gente precisaria para essa necessidade acontecer, ser suprida. Já estou parando aqui por causa do pessoal que está entrando. Então, vamos lá. De forma muito resumida, que isso aqui vai estar para vocês, lá tem material. Então, fora do trabalho, o que é que nós precisamos? Todos nós precisamos de necessidades fisiológicas, segurança social, estima e autorrealização. Então, fora do trabalho, essas necessidades fisiológicas são o quê, pessoal? Aqui já diz, comida, água, sexo, sono, repouso, o que mais? Existem todas as nossas necessidades fisiológicas, que a gente não vive sem. Lazer também entraria, né, professora? E lazer também, exatamente, boa. E isso, o que é que poderia... Quais são essas necessidades, então, fisiológicas no ambiente de trabalho? Horário de descanso, certo? É importante o horário de descanso no trabalho, conforto físico, né? Então, tudo isso são necessidades fisiológicas. Segurança, nós temos necessidade de segurança, porque o ser humano precisa estar se sentindo seguro contra a violência, contra a poluição, contra a guerra. Por isso que a gente necessita ter uma casa para nos sentirmos seguros. E no trabalho também a gente precisa de um trabalho seguro, uma remuneração e benefícios, né? Que nos tragam segurança, permanência no emprego, nos traz uma certa tranquilidade. Então, tudo isso são satisfações que no ambiente de trabalho
está na base aí da pirâmide de segurança. Nas necessidades sociais, o ser humano tem a necessidade de se socializar, segundo Maslow. Então, precisamos ter amigos, famílias, grupos sociais, comunidade. No ambiente de trabalho, amizade com os colegas, interação, chefe amigável. Estima, na base da pirâmide de estima, precisamos da aprovação da família, dos amigos, o reconhecimento da comunidade. Por mais que a gente diga assim, não preciso de ninguém, eu sou uma pessoa completamente, eu me basto. Não é bem assim. Todos nós temos, sim, uma certa necessidade, nem que seja do pai, da mãe, algo de infância, de se sentir ali aprovado por alguém. Reconhecimento, responsabilidade, orgulho e reconhecimento por parte da chefia do trabalho, promoções. Todos nós gostamos de ter reconhecimento do nosso trabalho, da nossa conduta em casa. Então, isso faz parte do nosso íntimo. Outra necessidade, que é o ponto da pirâmide, seria a nossa autorrealização, tá? Então, essa autorrealização ela é relativa. É muito importante que eu diga isso aqui. Ela é relativa. Por quê? Porque nem toda autorrealização, para mim, é para você, é para o outro, certo? Por exemplo, tem gente que entra no ambiente de trabalho que minha autorrealização é chegar como gerente geral. Ou então, chegar como chefe desse determinado departamento. E tem gente que não. Olha, não, eu quero ficar aqui, quero, sei lá, paz, tranquilidade, quero fazer meu trabalho, quero ser concursada, outra não, quero montar minha empresa. Então, cada pessoa tem sua autorrealização. Então, elas são relativas. Tem gente que é feliz com a casa no campo, tem gente que é feliz com a casa na praia, e tá tudo bem. Só um minuto, pessoal. Pronto, e tá tudo bem, tá? Então, por exemplo, satisfação, um exemplo de autorrealização, educação, religião, passatempo, crescimento pessoal, o que vocês estão fazendo agora, tá? Ela é uma forma de autorrealização. Por quê? Porque vocês estão adquirindo conhecimento para algum objetivo, né? De trabalho, de profissional. Satisfação no trabalho. Trabalho desafiante, diversidade e autonomia, participação nas decisões, crescimento pessoal também. Então, esse, de forma resumida, é a pirâmide nas necessidades de Maslow. Herzberg fala em 2 pontos, certo? Os fatores motivacionais e os fatores higiênicos. Os fatores motivacionais, para ele, são aqueles que dependem apenas do colaborador, do funcionário. E os fatores higiênicos é aquele que é externo àquilo que você pode fazer por você, aquilo que tem a ver com a empresa, tá? Então, por exemplo, fatores que conduzem à extrema satisfação no trabalho, realização, reconhecimento, autonomia, possibilidade de crescimento, possibilidade de aprendizagem. Carminha, você levantou a mão, se for dúvida, eu posso tirar no final, só para a gente... Não é uma dúvida, professora, mas você está passando o slide porque não está aparecendo. Sério? Eu também não estou vendo slide. Muito obrigada por avisar, então. Vocês estão vendo agora? Ainda não. 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 Não, professor. Respostas mais humildes da hora que eu precisei. E agora? Não. Ainda não. Não. Agora sim. Boa, obrigada. Obrigada por ter me avisado, gente. É isso, é trabalho colaborativo, isso, trabalho em equipe. Então, só voltando aqui, então, se vocês não viram sobre pirâmides de Maslow, é isso aqui, certo? São os fatores de necessidade, o que podemos ter satisfação fora do trabalho e no ambiente de trabalho, como exemplo. De Herzberg, gente, deixa eu só... que as pessoas estão ainda chegando. Continuam a ver, não continuam? Sim. Sim, professora.
Então, basicamente, ainda eu vou pegar de novo na próxima Alguém aula, notou sua aula, celular? vou ter que pegar aquela ideia do celular, porque só que eu também fico perdendo foco. Então, os fatores motivacionais e os fatores higiênicos. Então, ele divide basicamente em 2 pontos. Um que traz muita satisfação e a outra que traz insatisfação, certo? Então, esses fatores motivacionais dependem exclusivamente da pessoa, né? Então, possibilidade de crescimento, possibilidade de aprendizagem, tudo isso depende de quem? De mim. Fatores que conduzem à extrema satisfação no trabalho são aqueles que dependem externo ao que eu posso fazer, que é supervisão, políticas da empresa, salários, não depende de mim. Já pensou, gente, se dependesse da gente fazer tudo isso, os tipos de salário, seria, né, seria maravilhoso, mas essas questões, os fatores higiênicos que ele fala, que são externos, alheios à nossa vontade, são os fatores que podem trazer insatisfação extrema no ambiente de trabalho. E, por fim, eu estou falando de forma resumida, mas isso está no slide, vai estar nesse material, e essa aula está gravada, vocês podem ir lá e ler com calma esse material, tá? Porque nós temos pouco tempo. Essa teoria do McGregor, ele fala sobre a teoria X e a teoria Y. Essas teorias, de forma para facilitar aqui o entendimento de vocês, ele fala basicamente o confronto da suposição do que era aquela teoria lá da escola, que a gente viu no início da teoria da administração clássica, com o que ele entende que seria interessante na administração, quando se pensa no ser humano como o centro da organização, certo? Então, aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, ele parte do princípio de que lá, desde o conhecimento da teoria clássica, ele diz que as pessoas, por exemplo, são naturalmente preguiçosas, preferem não fazer nada. Só que ele coloca que as pessoas, sim, são naturalmente ativas, colocam um objetivo e não gostam de se esforçar. Então, ele confronta, tá? As pessoas, por exemplo, trabalham principalmente por dinheiro e recompensa de status. As pessoas, segundo a teoria Y, buscam muita satisfação no trabalho, orgulho pela realização, gosto pelo processo, sentimento de contribuição, prazer de associação, estimulação de novos desafios. Ele fala que as pessoas na teoria X são apenas crianças crescidas, são naturalmente dependentes dos seus líderes, precisa ficar ali sendo mandado. E na teoria Y, ele diz que as pessoas normalmente amadurecem depois da infância, aspiram à independência e autorrealização e responsabilidade. Segundo a teoria X, ele diz que as pessoas esperam e dependem de diretrizes de cima. Lembra daquilo que eu falei para vocês? Que antes a empresa dizia, eu mando, você obedece, e aqui não. Ele já diz que na teoria Y, as pessoas próximas à situação vêm e sentem que é necessário e são capazes de autodireção. Aquela liderança onde ela não é de cima para baixo, e sim, ela é horizontal, onde as pessoas participam do planejamento e melhoram os métodos de se fazer aquele trabalho. Então, aqui ele dá diversos exemplos da teoria X e do que poderia ser a teoria, ou que é importante que seja na teoria Y, que é uma administração mais eficaz, que é uma administração com liderança e não chefia, que é uma liderança, uma administração mais focada no ser humano, no colaborador, em ouvir, em ele participar, onde as pessoas crescem, onde as pessoas podem colocar suas ideias, onde ela pode estar com um sentimento de crescimento profissional dentro de uma empresa. Porque é muito triste, pessoal, quando vocês chegam numa empresa, que ainda existe empresa com essa teoria X, de trabalhar, o profissional tem que obedecer, ele não participa, e aí ele fica o quê? Desmotivado, certo? Porque a teoria comportamental da administração, ela vem com foco motivacional, porque quanto mais motivado é o colaborador, mais ele vai acrescentar positivamente na organização, e essa organização vai o quê? Crescer. Só que muitas vezes muitas vezes não, algumas empresas ainda têm um pensamento muito retrógrado e permanece ainda com aquele pensamento muito
clássico de que o colaborador não tem tanta voz dentro da empresa. Vocês já ouviram falar de empresas assim? Na minha cidade só tem. Só o que tem, ainda não está no... Infelizmente, porque assim, eu tenho um pensamento, professora, da seguinte forma, se estiver errado, pode me corrigir. Se a empresa me contrata, é porque ela precisa do meu trabalho. E se eu aceito o trabalho, é porque eu preciso daquele dinheiro. Então, é uma via de mão dupla. Mas, infelizmente, pelo menos aqui na minha cidade, os patrões, se eles puderem, eu vou dizer patrões em relação às empresas, se eles puderem, eles escravizam. É isso. É uma via de mão dupla, sim. É óbvio que é uma via de mão dupla, né? Eu te contrato para você prestar um serviço e eu te pago pelo serviço que você me presta. Isso, obviamente, acontece. E isso é uma relação de trabalho, é claro. Mas, dentro do ambiente de trabalho, ele é muito mais amplo do que isso. Você pode crescer dentro da empresa, e para isso, muitas vezes a empresa precisa melhorar, e você tem ali, ó, o teu conhecimento, tua experiência, tu pode contribuir, porque se a empresa cresce, você cresce junto. Só que, muitas vezes, alguns chefes são fechados para essa forma de liderar. E, para isso, acaba não acontecendo uma administração, conforme McGregor, ele coloca aqui que é uma das teorias mais, que se dizem bem mais elaborada, essa do McGregor. Depois vocês leiam cada uma, o que ele diz que é a teoria X, o que pode ser a teoria Y, como nós devemos, então, agir quanto administradores, que é o que vocês serão, quanto gestores da administração. E qual é a vantagem de aplicar a teoria comportamental? Aplicar a teoria comportamental na administração, porque para uma organização ser inovadora e competitiva no mercado, ela deve apostar na diversidade, reunindo profissionais com diferentes experiências e perfis, que eu acabei de falar para você. Todas essas aplicações em diferentes níveis incentivam os gestores a conhecerem os seus colaboradores, motivando-os constantemente para que estes sigam tendo vontade de produzir, uma vez que encontram o benefício nisso. Ou seja, se eu não conheço meu colaborador, se eu não sei quais as necessidades dele, como é que eu vou contribuir para que ele tenha as suas necessidades supridas e assim possa contribuir de forma positiva na minha empresa? Gente, é algo muito inteligente. Quando você pensa em, se o teu colaborador está bem, se ele está tendo a sua alimentação, se ele está tendo um sentimento de segurança dentro da empresa, se ele está conseguindo ter as suas necessidades básicas, supridas, é óbvio que ele vai pensar o quê? Ele vai pensar, eu quero crescer nessa empresa, eu quero dar o meu melhor, eu quero agora chegar no nível, eu quero me qualificar para chegar no nível X ou Y. Por quê? Porque se ele não tem nem as necessidades básicas supridas, ele vai pensar ainda em, eu estou trabalhando aqui porque eu preciso me sustentar, mas se está dando para ele se sustentar, ele já vai agora o quê? Vou pensar em me qualificar, vou pensar em crescer, vou pensar em fazer um curso. Ele já vai criando outros sonhos, outras necessidades até chegar na sua autorrealização. Então, é importante a gente ter quanto administrador, essa visão voltada nas necessidades do nosso colaborador, para que a gente também possa ver que ele estando bem dentro da empresa, a nossa empresa também vai bem. Além disso, a teoria comportamental da administração ajuda a mapear comportamentos que podem ser objeto de estudo e pesquisa científica, mesmo dentro de um ambiente corporativo. Ou seja, se alguém aqui já está, por exemplo, trabalhando dentro de uma área da hotelaria, ou numa empresa turística, vocês já podem, por exemplo, estudar, né, para quem tem essa vontade de estudar sobre o comportamento humano dentro das organizações, já pode ser aí um pontapé nos estudos da pesquisa científica de vocês, e aí, quem sabe, refutar um desses autores aí da teoria do comportamento na administração. Então, vamos lá. Entendido a questão da teoria do comportamento, por que é importante compreender a teoria comportamental na administração? Para a gente ter uma administração, para a gente gerir de uma forma mais democrática.
as empresas que a gente vai atuar, tá? Pensando no colaborador, no funcionário e quais as suas necessidades para que a gente possa, sim, ter uma organização muito mais eficiente, beleza? Então, o estudo, compreendendo o estudo da teoria comportamental, a gente vai, então, entender quais são essas características das empresas turísticas que a gente vai gerir, né, que nós vamos ser gestores. Então, as empresas turísticas, né, essa atividade, com todas as atividades que lhe dizem respeito, aviação, agência de viagem, operadores turísticos, hotelaria, restauração, catering, rent-a-car, se vocês não sabem o que é catering, empresas de eventos, tá? Ela leva o evento até você, animação turística, então, elas são muito crescentes no cenário mundial, tá? É muito importante a gente falar sobre essa questão da indústria, essa questão da atividade turística. Alguns autores chamam o turismo de indústria e outros chamam de atividade turística, mas é importante a gente saber que o turismo é uma atividade, tá? Uma atividade que, em questão, integra uma diversidade de empresas associadas à produção e distribuição de grande variedade de produtos e uma grande variedade de clientela. Então, algumas empresas turísticas, por exemplo, tipo A, vamos dar um exemplo aqui, empresas hoteleiras e similares. Tipo B, empresas de transporte coletivos, companhia de ônibus, companhia aérea, ferroviária, organizadores de cruzeiros, empresas de aluguel de automóvel, agentes organizadores de viagens, empresas de animação, informação e organização de eventos. Vocês estão vendo que a gama de empresas na área de turismo que vocês podem vir a ser gestores. Professor, Oi. já me dá uma licencinha aí. Ei, Matheus, olha, eu estou escutando as horas da chuva. Vamos lá, pessoal, que está gravando, a gente precisa ter foco, porque senão o tempo passa, tá? Tá bom. Vamos entender aqui o mercado que as empresas turísticas estão inseridos, tá? Então, só aqui, relembrando, se vocês já tiveram aí na teoria geral do turismo, vamos só relembrar que o mercado do turismo, ele é intangível. Por que ele é intangível, pessoal? Porque não podem ser tocados, pesados, medidos. Então, devido ao fato de não existir uma forma física, contrariamente aos produtos tangíveis. Se você chega no supermercado, você vai comprar um macarrão, você vai lá, pega o macarrão. Se você vai numa loja de souvenir, você vai lá e pega uma lembrancinha para comprar. Mas se você for numa agência de viagem, você diz, eu quero conhecer o Caribe. Ela vai dizer, toma o Caribe, leve para casa. Se você gostar, volte aqui e compre mais. Pode, tá? Então, ele não pode ser tocado, né? Você tem que consumir ele lá, você tem que se deslocar para consumir o produto Caribe. Heterogeneidade, porque ele não existe uma unidade de prestação de serviço, ou seja, cada cliente tem sua necessidade atendida de uma forma única. Todos nós temos sonhos, todos nós temos vontade de conhecer coisas e lugares e fazer experiências que são únicas, tá? Perecibilidade, ou seja, o turismo ele é perecível, pessoal, é um produto perecível. Ele tem consequência de um caráter intangível dos produtos turísticos, eles não podem ser armazenados, dada a sua utilidade em duração limitada. Acho que eu já falei isso para vocês. Por exemplo, por que o turismo é perecível? Um exemplo, uma poltrona de um avião que eu hoje não consegui reservar hoje, quando é que eu vou reservar de novo? Quem sabe dizer? Nunca mais. Nunca mais eu vou conseguir colocar alguém naquela poltrona. Por quê? Porque o tempo não volta. Então, eu preciso estar sempre deixando os meus hotéis cheios, as poltronas dos aviões completas, porque o tempo não volta. O produto turístico ele é perecível, certo? Então, a gente não consegue armazenar. E a inseparabilidade. Os serviços são produtos consumíveis e o consumidor participa diretamente da produção de serviço, ou seja, eu não consigo separar o Caribe de quem tem vontade de conhecer, eles precisam estar juntos para poder haver o consumo. Concordam comigo? Ou alguém consegue aqui deslocar, por exemplo, Jericoacoara até o Piauí? Ou então, Luiz Correia até
São Raimundo Nonato, aí como eu queria, às vezes, quando eu estava com calor, como eu queria ali, não dá. Teria que eu preciso me deslocar para poder consumir, certo? Então, entendendo essas empresas turísticas, continuam a ver o slide? A gente entrar. Sim, professora. Sim, Sim, professor. professor. Perfeito. Porque, Compreendendo professora, essa... se minha internet cair é porque tá chovendo aqui no meu polo. Sim, tudo bem, tudo bem. Compreendendo, ainda bem que essa live vai ficar gravada. Compreendendo, então, que eu tenho aí uma gama de empresas turísticas que eu posso gerir, a gente vai pegar, então, a administração hoteleira, que é o foco da nossa disciplina, para a gente poder ter como exemplo, mas a administração a gente já conseguiu ter noção que ela é a base de qualquer empresa turística, tá? Então, a gente entende que qualquer empresa, ela tem processos, rotinas, departamentos e funções, certo? Então, nós temos processos, rotinas, departamentos e funções. E esses processos, essas rotinas, esse departamento e funções, elas são feitas e realizadas por pessoas. E essas pessoas... essa empresa, todo esse conjunto de processos, rotina, departamentos e funções, elas são geridas por quem? Por vocês, certo? Então, nosso papel é gerir tudo isso. Com mais um detalhe, pensando que do outro lado tem um turista que quer ficar completamente satisfeito com tudo isso, certo? Então, nós temos que gerir tudo isso, o capital humano, que são as pessoas, nossos colaboradores, e pensando ainda na satisfação do turista, certo? Lembra daquela frasezinha que eu falei na última aula, nosso encontro do Geraldo Castelli, que ele fala que a demanda é humana e a oferta depende fundamentalmente do elemento humano. Ou seja, quem busca o turismo são pessoas. E quem oferta o turismo são pessoas. Um hotel sem pessoas não existe. O turismo sem pessoas não existe. Então, por mais que as máquinas, hoje em dia a gente vai no restaurante, tem a própria máquina que nos serve, existe um robozinho muito interessante no aeroporto de Amsterdã, que a gente vai e ele nos indica, se a gente não souber onde é nosso portão de embarque, ele vai, o próprio robô nos leva lá no portão de embarque. Mas isso não é a essência do turismo. A essência do turismo vai ser sempre o capital humano, pessoal. Por mais que já existam robôs que substituam algumas funções, não cargos, funções, o ser humano sempre será a base, a essência da hospitalidade, que eu vou já falar para vocês a diferença, tá? Esse livro, Administração Hoteleira, do Geraldo Castelli, quem puder obter ele, muito interessante, não sei se eu tenho ele em PDF, se tiver eu vou colocar lá no sistema para vocês terem acesso. Então, como eu falei para vocês, a hospitalidade é a essência principal do turismo. E ela é feita basicamente pelo ser humano. Quando a gente fala de hospitalidade, muita gente se remete à hotelaria, mas a hospitalidade é algo muito maior. Ela está diretamente ligada às necessidades e desejos das pessoas de ser bem recebido. A hospitalidade está em todas as áreas do turismo, todas. Então, não é somente a hotelaria. Então, quando a gente fala com hospitalidade, muitas pessoas se remetem à hotelaria. Então, tirem isso agora do pensamento de vocês. A hospitalidade é o bem receber, tá? Então, por exemplo, quando eu viajo para o Piauí e eu vou numa feira de artesanato e as pessoas me atendem naquele lugar de forma muito amorosa, calorosa, acolhedora, e eu volto para minha cidade e diz, olha, os piauienses são tão hospitaleiros.
ou seja, eles são tão acolhedores. Então, a hospitalidade, ela é o bem receber, não está necessariamente ligada somente à hotelaria. Aqui, pessoal, não vou falar sobre isso, porque vocês devem ter na disciplina de hospedagem, mas eu deixei aqui, já vai até ajudar vocês, a linha do tempo da hospedagem que tem relação com a hospitalidade, que se funde, né? Lembrando que a hospitalidade está em toda a cadeia produtiva do turismo, mas aqui, para vocês entenderem que momento aí surge a hospedagem, tá? E a hospitalidade, ela vem muito antes, certo? Por exemplo, nesse sentido, nessa questão histórica, a governança, você já ouviram os filmes, já ouviu falar na palavra governanta, não já? Governanta, Sim, pronto. A atividade da governanta em hotelaria teve na origem na França, no século XVII, trazida das grandes mansões, das famílias nobres, né? Tinha aquela pessoa que chefiava a casa, cuidava para que não faltasse nada da limpeza, da administração da residência, de tudo. Ela administrava a casa, ou seja, pense que a administração é tudo aquilo que a gente já viu, aquela evolução histórica, mas a administração na hotelaria vem aí com um pezinho da governança. Por quê? Porque ela já administrava essa parte de limpeza, de casa, de compra, de não sei o quê, da cozinha, tudo, né? Então, a administração hoteleira já tem aí um pezinho nessa parte histórica. Então, a empresa hoteleira, segundo o Bain, é um dos elementos essenciais da infraestrutura turística, constituindo um dos suportes básicos para o desenvolvimento do turismo no país. Por quê? Por que a empresa hoteleira é tão importante assim? O turismo acontece ou não sem o meio de hospedagem? Difícil, né? Super difícil. Se você se desloca da sua casa para um destino, você precisa se hospedar, você precisa descansar. E eu falei para vocês o que, meios de hospedagem. Por quê? Porque meio de hospedagem não é só hotel. Então, pode ser pousada, pode ser resort, pode ser aluguel por temporada, pode ser hostel, pode ser albergue, pode ser guest house, pode ser bed and breakfast, que é aquele só cama e café, pode ser hotel. E o próprio hotel tem suas particularidades, que a gente vai já também falar. Então, lembrando que cada meio de hospedagem tem sua particularidade. Então, se um de vocês aqui se tornar administrador hoteleiro, por exemplo, de uma pousada, tem uma particularidade. De um resort, tem uma particularidade. De um hostel, tem um tipo de formato. Então, cada meio de hospedagem tem um formato. Então, é só para vocês entenderem que a administração hoteleira, ela passa por todos esses tipos de meios de hospedagem, mas cada um tem uma particularidade. A gente vai dar ênfase no hotel, porque o hotel ele é maior, e a partir do momento que você entende o maior, o menor fica mais fácil, tá? Pronto. Dentro da hotelaria, existe o Sistema Brasileiro de Classificação dos Meios de Hospedagem, né, que podem ser da básica para mais robusta. Do meio de hospedagem, por quê? Porque vai hotel fazenda, o próprio resort, certo? E aí vai em categorias e podem ser diferenciadas por estrelas. Você já deve ter ouvido falar, né? 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 5 estrelas. Cinco estrelas. Certo? Então, 1 estrelas é um hotel simples, 2 estrelas é um hotel econômico, 3 estrelas, a partir de 3 estrelas é um hotel de turismo, 4 estrelas é um hotel superior, e existe o 5 estrelas, que é o luxo, e ainda existe o super luxo, certo? O que vai diferenciar essas estrelas? A SB Class, ela faz algumas categorias, características que eles devem ter. Por exemplo, hotel 3 estrelas tem que ter 4 estrelas tem que ter, por exemplo, a recepção 24 horas por dia. 5 estrelas tem que ter jacuzzi, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Existem aí
algumas características para que receba aquela estrela, tá? Lembrando que, professor, mas já fui num hotel 5 estrelas que ele não tinha, sei lá, uma piscina gigante, não tinha uma área de lazer grande, ele era 5 estrelas. Mas será que aquele hotel, que eu já estagiei num hotel que ele era business, que ele era voltado para o público de trabalho, então, a área de lazer já não era tão grande, entende? Se for um hotel de lazer, então aí sim, a área de lazer já teria que estar mais abastecida. Então, a estrutura hoteleira só ajeitar aqui, gente, peço desculpa. Estrutura hoteleira, então, é necessário que tenha uma equipe qualificada para acontecer o quê? O bem receber. Então, o organograma do setor vai diferenciar se cada meio de hospedagem. Então, existe o hotel de pequeno, médio e grande porte. Esse desenho organizacional aqui é de grande porte, tá? Se for um hotel pequeno, a gente vai entender aqui o que é que vai mudar ou não, certo? Basicamente, o hotel, ele precisa que se tenha, principalmente o quê? O setor, a gerência e o setor de governança, né? O setor de governança, gente, são um dos principais setores de um hotel, certo? De um hotel, de uma pousada, por isso que eu disse, né? Cada um tem sua particularidade, mas vocês vão conseguir entender dentro da administração por ter características parecidas. Então, a gente chama de front office. Front office são funções que estão de frente, próximo, é a ele que vai te trazer o feedback do teu turista, certo? O turista muitas vezes não vê o gerente geral, mas ele com certeza vê a camareira. Com certeza, ele pode não ver a chefe de governança, mas ele vê a camareira. Ele vê a recepcionista. Então, são pessoas que estão, na linha de frente, certo? Então, essas pessoas é que vai trazer, gente, essas pessoas que precisam estar ali no atendimento, que estão em contato diretamente com o turista, é que vai trazer a satisfação ou insatisfação do teu cliente, certo? Então, num hotel de grande porte, por exemplo, tem um setor de recepção, de recepcionista e assistente de reservas, tá? O recepcionista, ele trata na área da recepção, o assistente de reservas fica ali em contato com o cliente, na ligação, colocar as reservas no Booking ou em outras plataformas, tá? O setor de governança tem um chefe tem um gerente de recepção, o gerente de governança, do setor de A&B, de recreação, da administração, do RH e da manutenção. Professora, mas se a administração da hotelaria, por que você está me trazendo essas outras coisas? Por quê? Porque a administração, ela vai percorrer todos os setores. Não é só a administração em si, na parte do setor do RH, do financeiro, do marketing, do comercial, mas a governança tem um gerente que gerencia, que gere, ou seja, gestor administra aquele setor. Então, muitas vezes, num hotel pequeno, o próprio dono é que faz toda a parte que aí já seria responsabilidade de cada setor, verificar cada funcionário, a escala da semana, folha de pagamento, vai ser o gerente geral que vai fazer isso, nem a administração, por exemplo. Então, só para vocês entenderem que se vocês pensam em colocar o seu próprio hotel, ou se vocês vão trabalhar num hotel pequeno, ou se vocês vão trabalhar numa pousada, ou num hostel, tudo isso, muitas vezes, é feito por vocês mesmos. Então, muitas vezes, vocês têm mais aí de uma função, certo? Num hotel grande, tem esse organograma bem dividido, como estou mostrando aqui para vocês, mas num hotel menor ou num meio de hospedagem menor, essas funções muitas vezes são conjugadas, certo? Muitas vezes você vê aí quem é da recepção, te ajuda a levar a mala, não existe o bellboy, né, que leva a mala até o teu quarto, por exemplo, tua unidade habitacional, vamos colocar isso na cabecinha da gente, a unidade habitacional, então é ele que leva, mas aí nesse caso, no hotel pequeno, não, é o recepcionista que faz ali teu check-in, coloca você para fazer o formulário
da BIH, e depois ainda leva, te ajuda a levar as malas, te entrega a chave, ele faz tudo isso, certo? O setor de governança, né, com a camareira, assistente de rouparia, alimentos e bebidas, por exemplo, o setor de alimentos e bebidas, ele é responsável pelos restaurantes, pelos os funcionários, o chefe de cozinha, os ajudantes, mas também no hotel pequeno, ele também já é fundido com o setor de eventos, certo? No hotel grande, ele também presta suporte ao setor de eventos. Por quê? Porque ele que leva toda a alimentação para o evento. Mas muitas vezes, no hotel de médio porte, ele já é junto com o setor de eventos, tá? O gerente de A&D, ele também já gerencia os eventos, certo? Recreação, né? O recreador, o monitor, a parte da administração mesmo, no que tange a parte administrativa, né, tudo isso que a gente viu sobre essa parte de RH, pessoas, analista comercial, analista de comprar o que falta para o hotel, ver toda a questão da planilha financeira, o marketing, né, o marketing desse hotel, o RH, que aí é o setor mesmo dos recursos humanos, e a parte de manutenção, que é o assistente de manutenção, que muitas vezes agora os hotéis, eles terceirizam, tá, pessoal? Eles terceirizam essa parte. Então, o cargo é o nome dado da posição de uma pessoa que ocupa dentro de uma organização, mas existe a diferença de cargo, função e tarefa. Então, o cargo é a posição, né, o posicionamento hierárquico na estrutura orgânica, como vocês viram. A função é o conjunto de responsabilidade relacionada a este cargo, ou seja, a chefe de governança, ela vai ser responsável pelas camareiras, ela vai ser responsável pela parte de lavanderia, tá? Então, ela vai gerenciar tudo isso. E as tarefas é o conjunto de atividades que requerem um esforço humano para determinado início e fim bem demarcado. Então, eu vou dar o meu exemplo, né? Como eu já fui chefe de governança, mas em cruzeiro. E a minha função era verificar essas cabines, no caso, os meus eram as cabines dos officers. Então, eram os oficiais. Então, o camareiro tinha que supervisionar para saber se as cabines estavam feitas. Eu tinha um software que me ajudava. Então, por exemplo, o cruzeiro tinha 10, 15 andares. Então, eu sei se ele está lá no 11, no 11º andar, e ele já fez a cabine, por exemplo, a cabine X, e ele eu, pelo próprio software, já sei se ela está limpa, eu já sei se o frigobar já foi posto, se está faltando, o que está faltando, se está faltando água, se está precisando comprar. Então, essa faz parte das minhas funções, gerir tudo isso, e também fazer minhas tarefas de repor, de fazer novas compras, de solicitar o que era preciso, se precisar comprar novas roupas de cama, se precisava fazer algumas trocas de algum material, de alguma coisa dentro da cabine. Então, tudo isso era minha responsabilidade, certo? Mas tudo isso em quê? Em conjunto com os meus colegas de trabalho, que eram gerenciados por mim na época. Então, o gerenciamento dos procedimentos de cada setor e da rotina de trabalho na hotelaria é papel do gestor, ou seja, papel de vocês. Então, os procedimentos bem definidos são importantes, além de promover o bom funcionamento do estabelecimento, que tornam os colaboradores mais profissionais e motivados, impactando positivamente na percepção dos clientes. O próprio cliente, ele percebe quando uma organização ela é bem administrada, ela é bem organizada. Então, o gerenciamento da rotina por si só é bem complexo, porque vocês viram que o hotel, ele é complexo, a hotelaria, ela é complexa. Se ela não houver uma boa administração, se ela não houver uma boa organização, ela não vai conseguir trazer isso para o seu resultados, certo? Então, o gerenciamento da rotina por si só é bem complexo e a cada área deve ser alinhada às demais, assim como ter plena ciência de suas tarefas e atividades para que tudo funcione de acordo com o planejado. Então, nesse caso, a criação de um manual de procedimentos internos ela é importante, pessoal. Por quê? Porque a ideia é que
tudo que é feito dentro dos departamentos, as pessoas saibam, olha, nesse departamento aqui, ela tem esses processos, essa rotina, esse tipo de documentos. É importante que tudo seja documentado, certo? Porque todo mundo tem acesso àquele documento. Se vocês já trabalharam no local onde isso acontece, que eu vou falar agora, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Muitas vezes tem empresas que, por exemplo, alguém entra de férias, ninguém mais consegue ter acesso àquilo que precisa dentro do processo, dentro daquela organização. Porque aquela pessoa entrou de férias, então parece que ela entrou de férias, o negócio para. Vocês já ouviram falar nisso? Já aconteceu isso com vocês? Então, olha, não podemos fazer isso porque fulano está de férias, ela não sabe, ninguém aqui sabe fazer a função dela, ninguém... Isso, gente, para uma administração não é positivo. Então, é muito importante que os colaboradores de vocês, todos, né, dentro daquele departamento, consigam ter acesso às informações para que o show não pare, certo? O show não pode parar, as coisas têm que acontecer. Então, uma organização onde uma pessoa, ela detém todo o conhecimento daquela determinada função, as coisas não funcionam como deveriam, tá? Então, no hotel existem várias funções, vários cargos que precisam ser bem alinhados. Para isso, vocês, como gestor da hotelaria, pode, por exemplo, deve contar com equipe qualificada, né, recrutar funcionários qualificados. Eu vou passar aqui rapidinho, mas depois vocês leem com calma. Conhecer bem os hóspedes de vocês. Quando eu digo conhecer os hóspedes de vocês, não onde ele mora, o telefone, isso não, gente. Mas conhecer o que é aquele cliente que você está recebendo, gente. Por quê? Porque isso impacta diretamente na satisfação do cliente quando se for um cliente habitué, que nós chamamos de cliente habitué, é aquele hóspede que sempre está retornando ao hotel, certo? Então, se vocês sabem, por exemplo, que, deixa eu pegar aqui a Adriele. A Adriele, ela sempre vai ao meu hotel, e eu sei que a Adriele adora o quarto com janela, com vista. Então, já sei que ela vem, eu deixo aquela unidade habitacional reservada para ela. Por quê? Porque eu sei que ela gosta, isso já muda muito. Eu sei que ela gosta no café da manhã, por exemplo, que ela gosta de croissant. Então, deixa o croissant, olha, comprem croissant que amanhã ela vai estar aqui. Então, hóspedes, né, que são habituês, que eu já conheço, por que não fazer algo, né, que vai destacar, que vai suprir a satisfação dele, e ele sempre vai retornar. Com certeza ele sempre vai retornar. Então, fazer um bom controle financeiro, então, lançar planilha, mesmo que simples, organizar o fluxo de caixa, pronto, que nem vocês fazem, espero que façam, aí na casa de vocês. Então, fazer um controle financeiro. Se a gente consegue organizar no pouco, a gente também sabe no muito. Então, fazer uma planilha financeira com todos os gastos, né, com tudo que se gasta, utilizar de softwares, que próxima aula eu vou falar de um exemplo de um software que vocês podem utilizar, na administração financeira do hotel, sem juntar, se vocês, por exemplo, forem dono do hotel, sem juntar os gastos pessoais, tá? O gasto do hotel é o gasto do hotel, certo? Perdão, fluxo de caixa do hotel, fluxo de caixa do hotel. Tenha valor agregado, então invista em equipamentos com qualidade, gente, para garantir a comunidade dos hóspedes e faz a diferença. Mesmo que você seja o dono do hotel, que vocês administrem um hotel, você olha, aqui a gente precisa investir numa rede de internet melhor, porque os nossos hóspedes precisam de uma qualidade na internet. Então, chuveiro com aquecimento, por exemplo, alguma coisa que traga um valor agregado ao teu hotel. Por quê, gente? Porque quem vai se hospedar no hotel, ele busca o quê? Cama, conforto e limpeza. Isso, se você, como administrador, oferecer só isso, você não está indo mais além do que todo mundo deve, que você deve oferecer. Você deve oferecer cama, conforto e limpeza. Então, traga mais coisas que possam ir para além daquilo que é o esperado, porque se eu me hospedo no local, se você se hospeda no local, você vai esperar o quê? Um quarto limpo, com conforto, para você descansar. Então, se você oferece só isso, você não está oferecendo nada mais do que o esperado. Ofereça preços adequados, ou seja, um preço
que não seja abusivo, né, um preço justo, mas que também não tire o seu lucro, tá? Então, é muito importante manter esse equilíbrio. Não cair na informalidade, ou seja, de colocar um hotel ou de não passar recibo, não fazer pagamento de imposto, isso vai trazer problemas posteriormente, tá bom? Caprichar na decoração, uma decoração acolhedora, aconchegante, de acordo com o teu público-alvo. Então, se teu hotel é na praia, se teu hotel é na fazenda, se teu hotel é um hotel boutique, existem agora hotéis boutiques, que é muito interessante essa forma de hotel, que você pode, por exemplo, se tiver um quadro, e eu, como hóspede, gostar do quadro, eu posso comprar o quadro. Então, se tiver uma mesa, eu gostar da mesa, eu compro a mesa. Então, essa forma também de decoração dos hotéis boutiques é bem diferenciada, bem interessante. Negocie também, ter uma boa relação com os fornecedores, parcerias de preço também ajudam e aumentam os lucros. Divulgue, então, é muito importante adotar estratégias de marketing, principalmente agora nas redes sociais, tá? Gente, está sendo muito mais utilizada as redes sociais, os influencers, para fazer essa divulgação de marketing do que até mesmo as próprias publicidades, tá? E não tenha medo de mudar de estratégia se você vê que o seu estabelecimento parece que não está dando certo. Não estou falando isso seu estabelecimento somente, mas estou falando do seu estabelecimento quanto administrador, certo? César Hitz, alguém já ouviu falar nesse cara aqui, César Hitz? Sim ou não? Eu nunca ouvi falar, não. Oi? Eu nunca ouvi falar, não. Pronto, vocês devem ouvir falar nele durante o curso, mas eu vou falar aqui bem rapidinho para despertar curiosidade nesse cara. Gente, esse cara foi, assim, um mago, um gênio na hotelaria. E eu vou dizer para vocês, vou colocar para vocês aqui, para ele ser uma inspiração de como é um pensamento empreendedor quando você está à frente de um negócio. Ele não era dono do hotel, César Hitz, mas ele criou muitas coisas que diferenciou e alavancou, se tornando então o pai da hotelaria. Ele melhorou todos os serviços de hotel, criou a figura do sommelier. O sommelier é aquele degustador de vinho que entende, aliás, degustador de vinho, que compreende o conhecedor dos vinhos. Então, ele que criou a figura do sommelier. Você já ouviu falar na palavra suíte, onde é um quarto com um banheiro? Sim. Foi o César Hitz que inventou, certo? Porque foi ele que introduziu o banheiro nas unidades habitacionais, porque antes não existiam banheiro nas unidades habitacionais. As unidades, gente, o banheiro ficava por andar para todos os quartos. E aqui, por exemplo, na França, eu já fiquei num hotel na França que ainda era assim, que ainda tinha um banheiro para todo andar, porque era um hotel antigo. Então, ainda não tinha unidade habitacional, não tinha banheiro dentro da unidade habitacional. E César Hitz foi lá, ó, e de forma empreendedora, vamos botar um banheiro na unidade habitacional. Então, foi ele que criou essa questão das suítes, né, que a gente chama de suíte, mas, na verdade, gente, suítes não é um quarto com banheiro, é um quarto com banheiro e uma sala acoplada, tá? A gente chama de suíte todo quarto com banheiro, mas não é bem assim, não, tá? Mas isso é para outra disciplina. Ele converte os hotéis decadentes nos melhores da Europa, então se tornou o mago do serviço personalizado. Ele era aquele administrador hoteleiro que pensava o seguinte: fulano, deixa eu ver aqui, o Ailton, então, o Luiz está vindo para o meu hotel. O Luiz está vindo para o meu hotel, então, o que o Luiz gosta mesmo? É aniversário do Luiz. Ele preparava algo especial porque era aniversário do Luiz. Ele sabia os aniversários, ele sabia qual era o vinho que ele gostava, que o Luiz gostava, ele sabia de tudo dos seus clientes. Então, ele era aquela pessoa que trazia satisfação porque o serviço dele parecia que só aquela pessoa existia. Né, ele era personalizado, então ele era muito inteligente nesse sentido.
Ele é quem fixa o mínimo necessário para a unidade habitacional, que é uma unidade habitacional, pessoal, quarto. Desenvolve o conceito de quartos espaçosos com decoração, cortinas, tapetes, e depois coloca o seu próprio hotel. Eu tive a oportunidade de conhecer o Ritz Hotel. O Ritz Hotel é um sonho. Esse cara realmente é um gênio na hotelaria. Então, estudem sobre César Ritz e você vai te inspirar muito, ele vai te inspirar muito sobre a genialidade, sobre a forma empreendedora de ver um serviço da administração hoteleira de uma forma mais personalizada. Então, podemos dizer assim que o César Ritz foi o primeiro administrador hoteleiro. Com isso, ele aumentou o quê? A competitividade. E assim vocês também vão aumentar a competitividade sendo um administrador hoteleiro com diferenciais. O que é que faz, por exemplo, o Luiz escolher o hotel A do que o hotel B? Se o hotel A e o hotel B, ele disponibiliza quarto com cama, conforto e limpeza. Pode ser que seja a estrutura do hotel de lazer? Pode, mas pode ser que o Luiz escolha devido aos serviços, devido à forma como ele é bem atendido, devido ao valor agregado, devido à forma que ele se relaciona com todos aqueles serviços, não é? Então, a hospitalidade, gente, está faltando aqui a hospitalidade, tá? Então, a hospitalidade, ela se relaciona intimamente com a qualidade dos bens e serviços oferecidos no turismo e na hotelaria. Então, lembrem-se, a hospitalidade torna-se o diferencial no meu negócio hoteleiro. Então, isso equivale a dizer que a qualidade oferecida no hotel vai influenciar diretamente no bom ou no mau atendimento ao turista. Ou seja, eu posso ter toda essa área de lazer, isso é um hotel chamado Marina Park, que fica em Fortaleza. Isso, você pode ter todo, esse hotel, ele tem uma grande estrutura, inclusive quando vai a seleção brasileira, quando teve jogo da Copa do Mundo, eles ficaram lá, todos ficam lá por causa da sua grandiosidade na parte de lazer. No entanto, nada disso iria fazer o Luiz voltar se ele não tivesse bem receber, se ele não tivesse qualidade no serviço. Então, tudo isso é importante. Se a camareira não tivesse um bom atendimento. Então, a orientação do mercado, ele segue justamente de que o turista, ele precisa avaliar esse hotel de forma negativa e positiva. Se ele avaliar de forma positiva dentro do que é oferecido e dentro da satisfação dele quanto bem receber, quanto à hospitalidade, a sobrevivência econômica do hotel, com certeza acontecerá. Caso contrário, não. Então, cliente satisfeito, com certeza, é resultado certo, tá? Então, para fechar, pessoal, vou dar aqui só umas curiosidades em relação à questão quando eu trabalhava, por exemplo, no Cruzeiro, que isso também vocês vão ter na parte de hotelaria, certo? Vocês têm que ter muita atenção a alguns detalhes, por exemplo, que acontece dentro da hotelaria. Por exemplo, se você recebe gorjeta, é muito comum gorjeta, a camareira receber gorjeta, o bellboy, que é o que leva a mala, receber gorjeta, muitas funções ali é muito comum receber gorjeta. No entanto, gorjetas diferenciadas demais, ou seja, de um valor muito alto, ou presentes, por exemplo, a recepcionista ganhou de um cliente um colar de diamante, uma bolsa muito cara, isso deve ser informado à administração, certo? Então, vocês têm que estar cientes desse tipo de gorjeta diferenciada, desse tipo de presente diferenciado. O turista tem que deixar isso escrito, isso deve ser, gente, isso é muito sério, certo? Dentro da administração hoteleira, dentro do gerenciamento. Isso é muito importante que ele tenha, né, toda essa formalidade nesse bem que ele está oferecendo. Então, é importante que o administrador saiba lidar com situações adversas,
Roubo, gente, acontece alguns roubos dentro do hotel, você precisa manter, saber conduzir aquelas situações. Às vezes tem roubo e às vezes tem gente que já aconteceu, caso de gente que inventa que foi roubado para poder o hotel acabar pagando, né, aquela situação. Mas aí tem que chamar a polícia, mas sempre com a palavra chamada o quê? Ética e discrição, certo? Fiquem atentos também, gente, por exemplo, objetos esquecidos. Os objetos esquecidos são guardados, são colocados no livro de achados e perdidos e ficam lá até 1 ano, né? Pelo menos na época que eu trabalhava, ficava até 1 ano lá. E é muito importante também, gente, manter discrição. Vou dizer uma coisa, porque já aconteceu. Por que a gente não pode ligar, por exemplo, um cliente esqueceu, sei lá, esqueceu seu porta-moeda? Por que eu não posso ligar para ele e dizer, vou eu aqui, vou pegar, não vou pegar ninguém, gente, porque eu vou dizer aqui, eu não vou pegar ninguém. Vou ligar para o José. Ô, seu José, alô, é porque eu queria falar com o José, ele esqueceu aqui no hotel o seu porta-moeda. Aí a mulher atende, o José estava nesse hotel? Estranho, ele disse que ia a trabalho, mas ia para a cidade e tal. Ou seja, o hotel não pode fazer isso, gente, porque muitas vezes acontecem situações onde nós não temos como interferir na vida do nosso cliente. Então, isso é muito importante, quanto ética, quanto discrição. Nós somos completamente discretos. Então, se ele perder alguma coisa, ele volta para buscar, volta para ir atrás, tá? Não te preocupa. Outra coisa, fiquem atentos ao turista que esteja sem bagagem, não tiver bagagem alguma, tá? A gente tem que ter muito cuidado com o administrador, hoteleiro. Muitos turistas que fazem do hotel, querem fazer do hotel locais de encontro, certo? Isso em Fortaleza já está começando a ficar bem mais rígidos. Não sei se no Piauí é assim, se no Piauí está sendo assim, mas o administrador da hotelaria em Fortaleza já começa, lógico que tem uns que são ainda burlam essa normativa, mas muitos não deixam subir, não deixam entrar com pessoas que não estejam hospedadas, tudo isso para evitar, gente, a questão da exploração sexual. Não vou falar turismo sexual, porque a gente tem que aprender que turismo sexual, turismo no sentido da tipologia de turismo, da segmentação turística, não existe. É exploração sexual, tá? Então, todas essas situações, por exemplo, devem ser informadas à administração, governança, em relação ao óbito também, gente. Se houver algum óbito dentro do hotel, você como administrador, você que está à frente de algum setor, principalmente da governança, que sabe dessa situação, informar e conduzir isso, também com muito cuidado, gente. Já pensou, por exemplo, está num hotel, está ali tomando teu café da manhã e passa a gerente. Mataram! Tem gente morta no quarto! Imagina o desespero que você vai causar, por mais que a situação seja uma situação grave, uma situação de emergência, uma situação, mas você tem que manter a postura profissional e lidar com essa situação da forma mais profissional possível, tá? Então, ética sempre. E, para fechar, pessoal, que já estamos aqui, dado o tempo, a característica, então, de um administrador, fora essas que eu já dei a dica de uma gestão, seria a boa comunicação. Então, ter um relacionamento interpessoal é muito importante, por isso a boa liderança, né, pensar na teoria comportamental da administração que vimos hoje, onde as pessoas, os colaboradores fazem parte, integram essa equipe, ter uma boa argumentação, ter uma boa organização, ser um empreendedor, ou seja, ser visionário, ser tipo César Ritz, pensar aí em algo que possa diferenciar o teu hotel, ser inovador, ser criativo, ser ético, tá? Ser proativo, ou seja, não ficar esperando as coisas acontecerem, ser sustentável, ou seja, muitos hotéis hoje buscam, gente, principalmente a questão da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade social,
contratam, gente, pessoas ali da comunidade, certo? Não buscam mão de obra de fora. Se tem gente ali, qualifica, se puder, qualifica, mas busquem trazer pessoas para trabalhar no hotel da comunidade. Muitas vezes eu vejo vários hotéis aí, principalmente no interior, que tem gente qualificada, por exemplo, no Piauí. Piauí tem a Universidade Federal do Piauí, tem o Instituto Federal do Piauí, que também promove qualificação profissional na área da hotelaria, na área do turismo. Quantos hotéis aí, gente, com deficiência de pessoal, de mão de obra qualificada? Então, buscar aí essa qualificação, essa mão de obra qualificada que tem, certo? Vocês são prova disso. Gestor financeiro, então, ser um bom gestor financeiro, ter resiliência, lidar com vários tipos de situações. A pandemia foi uma delas. A pandemia foi um exemplo de resiliência para os administradores da hotelaria. E, por fim, focar em quem? No nosso cliente. Ouvir o nosso cliente. Se a gente escuta o nosso cliente, com certeza a gente vai administrar com coisas da forma que traga esse cliente sempre de volta. Então, o hotel tem como missão essencial acolher o visitante, isso significa alojá-lo, portanto, ao abordar-se como administrador hoteleiro e governança, tratar-se-á, sem dúvida, da própria essência hoteleira, que é o Geraldo Castelli, que é esse autor magnífico que trabalha bem a administração hoteleira. Então, eu sei que vai ser sempre cansativo, você que vai ser futuro administrador hoteleiro, turismólogo, mas todo esse trabalho vai valer a pena, porque vai trazer a satisfação do nosso turista, que sempre vai retornar, tá bom? Nós, turismólogos, não trabalhamos com números, nós trabalhamos com pessoas, e o sonho delas nós realizamos da melhor forma possível, tá bom? Próximo encontro, então, a gente vai fechar com o plano de negócio e organização, sistemas e métodos, tá bom? E vamos fazer aquela atividade que eu disse para vocês que iríamos fazer. Então, por favor, não faltem, dia 4 de setembro, tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu